Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos conhecer e aprender a construir um gráfico bem simples, mas bem interessante, principalmente no que tange análise financeira, que é o nosso gráfico velocímetro. Gráfico de velocímetro, né? É, também conhecido como gráfico de gauge. Gauge significa medir, estimar, indicar. Então, aqui, como a gente pode visualizar, um indicador visual que trabalha demonstrando desempenho. Pode ser de uma métrica em relação a algum outro valor de referência ou até uma meta, né? No caso aqui, ele vai funcionar como um painel de controle bem semelhante a marcador de combustível de carro, por exemplo. Ele vai permitir uma leitura bem rápida e intuitiva, né? Do nível que se tem estudado e do nível que se tem atingido, né? Aqui no Legal Metrics, esse gráfico ele é utilizado para acompanhar geralmente indicadores estratégicos financeiros, né? Principalmente quando você quer comparar valores pagos ou valores totais, valores previstos. Nesse exemplo aqui, no indicador que está construído aqui no nosso dashboard modelo, ele vai demonstrar a relação entre o total pago e o valor da causa nos processos encerrados. Então, aqui nós temos o valor da causa, né, na sua totalidade, 100%, corresponde a pouco mais de 178 milhões. E aqui nós temos o total efetivamente pago, que foi de 94 milhões aproximadamente, cerca de 53% do montante. No caso aqui, esses 53% corresponde ao montante aqui discutido, né? Isso significa que, considerando os resultados, a organização ela pode ter desembolsado aí, pode ter não, ela desembolsou aí, né, considerando os dados, pouco mais da metade do valor originalmente pleiteado, né? Então, esse ponteiro, ele vai posicionar visualmente esse percentual dentro do total possível. Então, ele traz para você uma compreensão imediata desse resultado, né? Quando se trata de dados jurídicos, né, quando você trabalha com uma base de dados jurídicos, aqui ele se torna bem relevante porque você avalia a eficiência financeira e estratégica, né? De forma consolidada, tu consegue visualizar isso, consegue demonstrar isso, quanto do risco potencial, né? Quanto do risco real de perda se converte realmente em desembolso, né? Então, você pode utilizá-lo para um auxílio na sua análise de performance jurídica, tomada de decisão sobre políticas de acordo, por exemplo, gestão de provisões. É um gráfico simples, mas é um instrumento executivo, porque você pode acompanhar esses resultados até de forma periódica também, né? Então, ele é simples, mas tem um impacto. Entendendo esse impacto, vamos aprender agora a construí-lo dentro do Legal Metrics. Retomamos aqui o nosso gráfico, nosso dashboard, perdão, que está em construção. Vamos para o nosso tópico de análises financeiras através da nossa tag. Temos já grande parte dos indicadores já construídos e vamos construir o nosso gráfico de velocímetro. Tal qual o valor de causa e o valor pago, aqui no gráfico de dispersão, né? A gente vai basicamente utilizar essas métricas. Então, quando você vai construir aqui, você construindo aqui o velocímetro, você vai lidar com duas causas de valores numéricos no caso, né? Eu poderia fazer uma cópia desse aqui, porque são as mesmas variáveis. Porém, vamos criá-lo do zero para que você tenha um entendimento que não fique muito superficial esse entendimento da construção do indicador em si. Clico no sinal de mais no canto superior direito e adiciono KP. Novamente, faço a seleção do meu arquivo para iniciar a construção do meu indicador. Tal qual o gráfico de dispersão, quando a gente vem para essa janela de construção do indicador, ele me dá aqui a opção de valor primário, né, de valor principal, que é a métrica principal, e a minha linha de segmentação. Aqui no nosso gráfico de velocímetro, eu estou lidando somente com processos encerrados, total pago e valor de causa. Então, aqui, a gente poderia usar uma linha de segmentação, sim. Poderia ser até status.
Mas como o status vai ser inserido lá no filtro, não se faz necessário. Mas, de qualquer forma, vamos utilizar o valor da causa como a nossa métrica principal, manter a função soma e vamos colocar os status aqui para que a gente possa gerar o nosso gráfico. Temos aqui o ativo e encerrado, que são os status dos processos da nossa base. Eu quero lidar somente com os que estão encerrados, porque eu quero trazer, tal qual no gráfico de dispersão, trazer um comparativo do valor da causa e valor pago. Não é aqui uma análise profundamente analítica, como no diagrama de dispersão. Aqui é mais um acompanhamento bem, como pode-se dizer, intuitivo e rápido do desempenho no que tange o perfil financeiro. Então, aqui eu já posso aplicar o meu filtro de status. Vamos manter o tipo simples, porque vamos selecionar só um desses status, né? Valores selecionados vai ser minha condição, porque eu vou selecionar o que eu quero que se apresente no meu indicador. Escolho o encerrado e adiciono o filtro. A partir daqui já posso gerar o gráfico, tendo somente na minha tabela padrão os processos encerrados e somente por valor de causa. Tal qual no dashboard, no diagrama, aliás, de dispersão, eu vou modificar aqui para o velocímetro. E tal qual o diagrama de dispersão, ele me diz que esse formato precisa de duas variáveis numéricas selecionadas como valores. Então, eu venho aqui em dados e tenho aqui a minha opção de uma métrica secundária. Escolho, então, o valor pago. A partir daqui, eu poderia gerar meu gráfico, certo? Aqui na linha, eu tenho aqui os status, porém, como eu já fiz um filtro de processos encerrados, não se faz necessário aqui. Então, eu posso excluir essa linha e gerar esse gráfico que eu vou ter o meu indicador da mesma forma. Com o nosso filtro já aplicado, o que nós vamos fazer é tão somente personalizar esse gráfico. E a partir daqui a gente vai visualizar quais são as opções de personalização que temos para esse tipo de indicador. Primeiro vamos dar o título, né? Aqui no nosso dashboard modelo nós temos total pago versus valor de causa por encerrados. Então vamos dar o mesmo título. Versus valor de causa, processos encerrados. Mantendo a fonte Oswald, e já resolvemos a questão do nosso título. Vamos fazer um overview sobre o que temos aqui no nosso indicador. Só temos aqui na legenda a variável de valor da causa, porque ela é nossa métrica principal. Tudo que a gente trouxer de variável, isso aqui vai ser métrica secundária, porque a principal é o valor da causa. Por isso que a legenda está apresentando isso aqui. Então, se faz necessária essa legenda aqui, para você poder visualizar, para você poder destacar o que está aparecendo aqui no nosso indicador, né? Mesmo sem legenda, como a gente pode ver no dashboard modelo, as informações dinâmicas se fazem presentes. Poderia manter a legenda para identificar que o nosso velocímetro ou não, que o nosso semiarco, se trata do valor da causa. Porém, aqui nas informações dinâmicas nós temos essa informação. Então, vamos deixar como está no nosso dashboard modelo. E aqui na legenda, nós vamos desabilitar. Não antes passando, informando que nesse tipo de indicador também tem todas as funcionalidades disponíveis para a legenda. Veja a posição, fonte, quebra de linhas, posicionamento vertical e horizontal, espaçamento de itens, símbolos, todos presentes. Porém, vamos desabilitá-la para ajustar o nosso indicador.
Já diminuí aqui um pouco o tamanho dele, já para ficar mais ou menos do tamanho lá do dashboard, né? O dimensionamento dele. E vamos para as opções gerais. A ordenação de campos é a primeira opção de funcionalidade que temos. Então, essa aqui a gente vai manter automática, tá? Temos uma opção de ângulo inicial, que aqui, ele já de forma automática, ele já se ajusta como um velocímetro, como vocês podem visualizar. Mas eu poderia ter aqui um ângulo inicial de menos 45. Eu poderia ter, e o ponteiro, como vocês podem ver, ele vai se ajustando. Vamos voltar para o 90, eu poderia ter um ângulo final de 45. Novamente, o ponteiro se ajustando ao ângulo do nosso velocímetro. Vamos manter aqui o nosso ângulo final em 90. O raio interno é esse raio aqui do nosso indicador do valor de causa, né? Então, eu poderia aumentar esse raio para se ter um pouco mais de espaçamento, vamos deixar em 0,5. A margem superior, aqui, antes de nós modificarmos as margens, eu acho interessante nós trabalharmos esses valores externos aqui, tá? Então, por um momento, vamos fechar a nossa aba de opções gerais e vamos para os rótulos. Primeira coisa que podemos fazer aqui é desabilitar. Desabilitando aqui o meu rótulo não faz nenhum sentido. Eu não vou ter o meu valor aqui visível. Então vamos habilitar. O formato, eu poderia ter ele no formato de numérico, né? O tamanho mesmo dele. Eu posso ter ele num intervalo. Se eu tivesse mais de um dado ali na minha métrica principal, eu poderia ter um intervalo e também um acumulado, mas nós só temos uma métrica. Aqui na cor, nós vamos manter customizada, né, que é um pouco mais escura, e vamos mudar a fonte para Oswald. Poderia trabalhar a rotação desse rótulo também. Poderia aumentar aqui o posicionamento horizontal, mas eu quero que ele fique bem interno aqui no nosso velocímetro. Poderia aumentar o posicionamento vertical. Então, são funcionalidades que se fazem presentes, mas não precisam ser utilizadas aqui. Poderia aqui ocultar rótulos de valores. Isso aí se eu tivesse mais de uma métrica principal ali no meu indicador, tá? Porém, não se faz necessário aqui. Eu poderia tirar aqui o rótulo do ponteiro. Poderia deixar simplesmente o ponteiro e indicando até onde esse percentual está dentro do total possível. Mas para facilitar a nossa compreensão, vamos manter o rótulo do ponteiro e também customizar a sua cor. Tal qual está o nosso dashboard, nós vamos deixar esse dado, né, esse rótulo, na fonte Oswald. Podemos até diminuir um pouco o tamanho. Poderia também aqui, em relação ao rótulo do ponteiro, que é esse aqui, que está até fora do velocímetro, mesmas funcionalidades de rotação, de posicionamento e de posição vertical, acima, abaixo, mais próximo, mais interno, como eu almejasse. Porém, vamos manter o nosso padrão aqui. Poderia inserir sufixos, como o cifrão, aqui no caso, prefixos e sufixos, tá? Então, são as funcionalidades basicamente iguais aos demais. Aqui nas casas decimais, a gente vai deixar somente 2 casas decimais para esses rótulos, tá? Visto que está um número muito extenso. E, além disso, nós vamos, para não utilizar prefixos ou sufixos, nós vamos inserir moedas e trazer os agrupamentos. Então, a partir daqui, nós já ajustamos o tamanho dos nossos rótulos e como queremos que eles fiquem
inseridos no nosso indicador de velocímetro. Conferidas essas funcionalidades, podemos então trabalhar os eixos. A partir do momento que a gente tiver o nosso indicador como a gente quer, a partir do momento que a gente tiver ele limpo e adequado, aqui a gente pode voltar para as opções gerais e dimensioná-lo aqui dentro da nossa caixa, né? Dimensionar o velocímetro em si, trabalhando as margens para que ele fique visível e bem ajustado aqui no nosso diagrama, tá? Então, aqui nos eixos, nós temos as possibilidades dos grids. Eu posso desabilitar o grid radial e o grid circular. E o eixo externo, que é esse eixo aqui, com esses valores. Eles não se fazem necessários. Então, aqui a gente vai ter um indicador mais limpo, tá? Se esse eixo externo fizesse necessário, tanto o externo quanto o externo, a gente poderia mudar a fonte, poderia mudar tamanho, poderia mudar a cor. Porém, aqui ele não é adequado para o tipo de demonstração que a gente quer fazer. Então, temos nossa legenda desabilitada, nós temos os nossos eixos já trabalhados. Eu poderia ter aqui um eixo inicial, tá? Também um eixo final, identificando, tá? Identificando o que é esse dado que está sendo demonstrado aqui no velocímetro. Poderia ainda mudar a rotação desse eixo. Mas para que se tenha uma demonstração mais limpa, para que se tenha uma leitura intuitiva, para que se demonstre realmente uma visualização de resultado, eu, como usuário, acredito que seja uma das formas padrão e mais adequadas. Porém, como já citado aqui dentro de todos os vídeos aqui dos nossos cursos, as funcionalidades estão aí para que sejam utilizadas tal qual o usuário almeja que os seus dados sejam demonstrados. Podemos, então, voltar aqui para as opções gerais e lidar com as margens. A margem superior, temos muito espaço aqui, nós podemos diminuí-la, podemos colocar 50, já fica mais centralizado o nosso velocímetro. Poderemos diminuí-la para 30, também fica centralizado, porém com uma margem aqui bem espaçada, certo? Na margem inferior. Então, vamos aumentar aqui para 35, na busca de deixar bem centralizado aqui o nosso indicador. A margem inferior, a gente precisa diminuir essa margem. E à medida que a gente vai diminuindo, ele vai centralizando. Vamos deixar aqui menos 80 ou até menos 85. Já está mais centralizado. Podemos diminuir também essas margens esquerda e direita. Como não tem legenda, como não tem nada que seja necessário aqui para preenchimento dessas margens, aqui na margem esquerda podemos deixar até 15, por exemplo, e na direita podemos deixar 35. Visualmente, nós temos o nosso dashboard pronto. Com exceção de uma coisa, aqui no formato do dado, ele está trazendo o percentual. Ele traz os 100% da nossa métrica principal e também traz o percentual do valor pago. E a partir daí, ele deixa a nossa análise muito mais óbvia, muito mais nítida, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu poderia também inserir valores máximos e mínimos, mas não fazem, como já explicado aqui em outros indicadores, né? Na construção de outros indicadores, mas já não se faz necessário. A única coisa que a gente vai fazer aqui é escolher se eu posso deixar isso no formato percentual. Eu poderia ter aqui os 100%, somente uma representação percentual, mas eu acho que fica melhor de entendimento até, tendo tanto o percentual, o número absoluto, quanto o percentual. Então, você tem uma leitura rápida, nítida, é um gráfico simples, basta você ajustá-lo, personalizá-lo,
que você vai ter uma análise simples, mas que pode trazer muitos insights para vocês. Então a gente pode já salvar e inserir no nosso dashboard que estamos construindo. Salvamos o nosso gráfico de velocímetro ou gráfico de gauge. Vamos agora ajustá-lo e redimensionar. Porque aqui nós vamos construir também mais um gráfico de radar. Então a gente vai ajustar aqui tal qual está no nosso dashboard modelo, já pensando na construção do nosso próximo indicador. Então é um gráfico simples, apesar de ser simples, ele traz um impacto aí, porque ele traz uma análise de desempenho, né? Acompanhamento financeiro de forma estratégica. Então podemos já salvar o nosso indicador e temos então um indicador simples, mas que traz um impacto na gestão processual.